Neste Bitalk vamos falar com a Wanda Jesus, diretora executiva do Portugal Digital. O Portugal Digital é um programa que pretende digitalizar a economia portuguesa, digitalizar o país, trazer ajudas para as empresas, para as pessoas, para termos um país mais competitivo. Aqui vais saber como é que te pode ajudar. Mas é 16% de pessoas que não têm acesso à internet. Portanto, neste momento, no mundo atual, não podem quase que participar. O que é curioso nós sabermos também é que em todas as épocas que houve de mudança tecnológica, foram sempre criados mais postos de trabalho do que aqueles que desapareceram. Mesmo. Todos nós sabemos que a administração pública é aquilo que é, não é preciso ser muito, não é? Mas como é que as startups podem fazer isso? Então, qual é a percentagem de pessoas que precisa de apoio para fazer o seu IRS? Diz lá. Digam lá vocês. 30%, 40%. 1%. 1%? 1%. 3 mil projetos com ser apoiados com pelo Estado euros. Com 30 mil euros. Os dados é a economia do futuro e nós não estamos nem a aproveitar os dados que temos na administração pública, nem a pô-los ao serviço das empresas que podem usá-los e tirar valor deles. Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. Porque quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede. Um venture capital não gosta de risco. Uma arte a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em blockchain, program, podias estar ao mesmo nível do professor. Portanto, Wanda, o que eu gostava de saber é o que é o Portugal Digital? Vais-nos contar um bocadinho o que é isso? Bom. O que é que implica? Quais são os objetivos? Conta-nos lá um bocadinho. Que ideia! Mas já está a filmar? Estamos a filmar. Pronto, ok. Bom, então, o Portugal Digital foi um bocadinho um sonho que apareceu, portanto, quando na última legislatura houve a ideia, não é? A primeira ideia foi de criar, em nome, ligado ao governo, a área da transição digital. E, portanto, criou-se o Ministério da Economia e da Transição Digital. Esse Ministério, na altura, houve o Ministro, não é? O Pedro Cisa Vieira, convidou o Secretário de Estado, que era meu amigo e com quem trabalhei muitos anos, 7 anos, na Microsoft, que era o André Dragão Azevedo, para ser Secretário de Estado. E quando ele assumiu a pasta, e nós já trabalhávamos juntos na Microsoft, e já na Microsoft tínhamos um programa que se chamava Ativar Portugal, que tinha como grande objetivo, ou seja, já tínhamos um bocadinho o objetivo de ajudar as pessoas a capacitarem-se, as empresas a transformarem-se digitalmente, também tínhamos uma grande aposta no programa de startups da Microsoft de empreendedorismo e, claro, trabalhar muito próximo da administração pública para que esta também se modernize. Quando veio este convite, e o André depois me convidou, nós falávamos e dissemos logo que era muito importante criar uma estrutura ágil, à la boutique, não é? Uma pequena boutique de consultoria que seja orquestradora, não é só o que vai fazer de novo, mas que seja orquestradora para todos os projetos que estão no terreno e junto a ligar silos e a fazer traduções, não é? Quase com um layer de tecnologia humana, que é o que eu acho que a minha equipa é, para ajudar, primeiro, a fazer essas ligações e ligações também com o mercado, ok? Porque o tradicional, às vezes, na administração pública, e eu tenho sentido muito isso nos últimos 2 anos, é que não há muita confiança, não é? Entre o público e o privado, e por isso, quando não há confiança, tu não consegues apertar a mão, não consegues fazer um projeto, não consegues fazer negócios. Com agentes privados. Exato. Mas é dos dois lados. Ou seja, porque os privados às vezes também não querem ou sentem que são muito autónomos e não precisam do Estado, e o Estado também pode desconfiar e eu senti, mas isso foi só já no trabalho. Mas estás a falar já em termos de operacionalização, mas na ideia, projetos, exatamente, nos projetos, no dia-a-dia. E por isso criar aqui uma equipa que conhecesse os dois mundos, não é? E que fizesse a ponte entre os dois mundos e que tivesse como ambição, de facto, transformar um bocadinho o nosso Portugal, aquilo que nós chamamos um Portugal digital. E nós já falávamos muito há 2 anos, já se falava bastante da Startup Nation, porque tivemos o boom das startups, o Web Summit, e eu falava muito com o Secretário de Estado na nossa ambição de transformar ou evoluirmos de uma Startup Nation para uma nação digital, e a nação digital é o Portugal Digital. Com isso, constituiu-se nos primeiros 90 dias do governo aquilo que se chamou o Plano de Ação para a Transição Digital, e este Plano de Ação tem 3 pilares. O pilar 1, que é capacitação digital, ou seja, garantir
que conseguimos capacitar e transformar todos os cidadãos para terem competências digitais. Sim, uma componente de educação, que é não é? a componente da educação, da formação, do upskill e depois também da formação avançada, mas claro, também muito focada com programas como o Eu Sou Digital, que é para incluir 1 milhão de pessoas acima dos 45, vamos ver, que estão de facto info-excluídas. Ou seja, começámos em 2016 o número era cerca de 22%, foi diminuindo, nós estamos neste momento com 16%, mas é 16% de pessoas que não têm acesso à internet. Portanto, neste momento, no mundo atual, não podem quase que participar, não é? São quase excluídas da participação mas provavelmente são pessoas muito ativa. idosas, não é? E não são pessoas muito idosas, este número é acima dos... Não são, idosas. considerando que são acima dos 45. Uau. Portanto, eu acabei de estar incluída este ano nesse grupo, em faixa etária, não é? Claro que não são todos, estamos a falar em grandes números. A partir dos 45. A partir dos 45. Mas tem um teto máximo? A partir dos 90 anos? Não, todos os que são acima dos 45. Ok. Ou seja, todos os que Então não os têm... 16% incluem as pessoas mais idosas. Certo, incluem Sim, todos. então incluem pode todos. ser normal, não é? Já. Não, pode, mas a questão é que há mesmo uma faixa de acima de 45 que também são empresários, ok? E que são empresários, não é? Porque o que nós também estamos a tentar fazer é aquilo que era a taxa de analfabetismo do passado, nós acreditamos, e os números são muito parecidos se pensarmos em tempo. Portanto, estamos a falar no início do período de 30% a 40%, não é? Que é agora o que nós tínhamos naquilo que são, porque nós estávamos a falar do acesso à internet, mas falámos de competências digitais básicas, estamos a falar de 48% de pessoas que só têm competências digitais básicas. Competências digitais básicas é o estilo acesso quê? ao Facebook. É o Facebook, é o abrir... Saber ligar o computador, saber ligar abrir o o Word. computador, abrir o Word. Mesmo o Word já é, mas pronto, uma pesquisa da internet... Portanto, estamos a falar de coisas realmente... Então 50% da população mais portuguesa ou menos. tem dificuldade Exatamente. em utilizar ferramentas digitais. Isso mesmo. E isso é assustador. E, portanto, e no mundo totalmente digital e que nós queremos... Portanto, a gente está sempre a pensar, e aqui no vosso podcast que eu ouvi com alguns, é maravilhoso, porque é o mundo em que realmente nós estamos habituados e que eu estava habituada, não é? Quem tem estado a trabalhar muito na área da tecnologia e da... Sim, vivemos na nossa bolha, vivemos né? na nossa bolha e achamos que são todos como nós, mas não são. E o risco que nós sabemos que o digital tem é, de facto, se não incluirmos estas pessoas, podemos deixar muitas pessoas para trás. E podemos, de facto, não ter uma sociedade igual, com a igualdade de oportunidades. Portanto, todo o pilar 1 do plano de ação tem muito em atenção constituir projetos, como Eu Sou Digital. Mas em que medida é que é importante as pessoas terem acesso a isso? Importante, eu acho que é fundamental. Há uma saber questão social, por um lado, certo? Não é? Também, se olharmos do ponto de vista de mercado, também tem uma importância de mercado, porque As se as pessoas forem excluídas... Não consomem. Não consomem. Como é óbvio. Não é? Portanto, ou seja, a primeira parte, a preocupação é social. Repare, nós no Eu Sou Digital... Tem que ser uma preocupação do governo, não é? Sem dúvida. E por isso é que o governo está a fazer também esse investimento. Mas no Eu Sou Digital, por exemplo, houve pessoas que nós incluímos com 80 anos e que disseram, eu agora já tenho um e-mail, eu agora já posso falar com a minha filha via internet, que era uma coisa que eu não tinha à vontade e não conseguia fazer. Isto é super importante. Claro que depois estas pessoas, também, e algumas delas, não é, poderão passar a fazer consumo de produtos online, obviamente, e por isso é que as empresas, aliás, nós estamos a fazer este projeto, o Eu Sou Digital é como organização, é com o apoio do Muda, que é um movimento para a utilização digital ativa, que tem os grandes parceiros, as telco, as utilities por trás, porque de facto tem todo o interesse em que de facto a sociedade e a população tenha acesso a este tipo de serviços, mesmo naquilo que é o consumo dos seus próprios serviços, para perceberem a fatura digital, para poderem interagir com os seus serviços. Simplificar os processos deles, baixar os custos dos custos. Ter mais mercado, vender a mais pessoas. Obviamente, também tudo isso é muito importante. Mas estávamos a falar neste pilar da capacitação, não é só o tema da inclusão, é também o emprego, como estavas a dizer. Ou seja, nós também trabalhamos naquilo que é o desemprego do futuro. Se nós não prepararmos quem está hoje no mercado de trabalho para aquilo que vai ser a alteração das competências e das funções e da robotização de um conjunto de funções, significa que nós estamos a trabalhar no desemprego do futuro. E por isso criámos um programa que é o Emprego Mais Digital, que é exatamente para ajudar as pessoas ativas a poder melhorar as suas competências para que se preparem ou para a evolução da sua função, ou que elas possam mesmo decidir, eu quero mudar da função A para a função B, porque esta vai deixar de existir e eu tenho competências. Nós estamos a fazer agora um estudo, que se chama o estudo da empregabilidade, que tem exatamente como objetivo estudar o top 30 funções
que farão este shift, e depois estamos a lançar, muito brevemente, aquilo que vai ser a Academia Portugal Digital, que será, acima de tudo, portanto, não é uma academia de formação, ou seja, ela não tem como objetivo ser a grande entidade que faz os cursos online, ela pretende ser uma agregadora daquilo que é a formação na área do digital e ajudar as pessoas a fazer o seu diagnóstico, ou seja, onde é que eu estou em tempo de competências digitais, para onde é que eu quero ir, onde eu preciso de ir, isto associando também àquilo que é o meu percurso profissional, onde é que eu estou profissionalmente e para onde é que eu quero ir. E, portanto, estes projetos são algo que ajuda muito a empregabilidade. Pessoal, não são só as empresas que precisam da ajuda do Estado, nós também precisamos da vossa ajuda. Precisamos do like, precisamos do subscribe, precisamos de um comentário e de uma review. Super importante para nós, para chegarmos a cada vez mais pessoas, porque os algoritmos também nos pedem isso. Voltamos para a nossa vida. Um outro, que para mim é um projeto que tenho muito carinho, porque realmente começámos-lo a fazer ainda participei nele nas minhas funções anteriores, e que depois nasceu aqui na Portugal Digital com este apoio financeiro, neste caso do IFP, que é o upskill. E o upskill é absolutamente transformador e é muito giro para a nossa área, que é, nós estamos a pegar em pessoas que têm profissões nada tecnológicas, estamos a falar de até um guarda florestal, que eu achei muita graça, arquitetos, por acaso é um bom exemplo, mas pessoas de design, pessoas de todas as áreas formativas, enfermeiros, pessoas que quiseram mudar porque viram a oportunidade da tecnologia. E o que é que eles fazem? São 6 meses de formação em áreas tecnológicas, pode ser programação, mas temos CRM, User Experience, Data Analytics. Depois tem 3 meses de formação na empresa. Qual é que é a grande diferença? É que as formações que as pessoas vão fazer foram as empresas que pediram. Portanto, nós temos um grupo de parceiros, isto é liderado pela APDC, que é uma associação. As empresas da APDC, estamos a falar as grandes tecnológicas, as grandes consultoras, dizem quantos recursos é que precisam em cada área. Os institutos de ensino superior e os politécnicos no país todo, porque não é só, obviamente, não é em Lisboa, isso é parte interessante, é também no interior, definem as turmas e depois há um salário garantido à saída de 1.200 euros para aquelas tecnologias. E, portanto, as pessoas sabem que quando entram no programa têm emprego, não é garantido, há ali umas regras de possibilidade de não sucesso, como é óbvio, não é? De mérito, mas depois têm esse emprego garantido. Realmente, aquela comparação que tu fizeste com o analfabetismo, não é? É muito interessante de ver, porque nós conseguimos ver isso facilmente para o passado, de pensarmos que as pessoas que não conseguiam ler não tinham acesso à informação da mesma forma que as pessoas conseguiam, hoje é não é? igual. E hoje em dia não ter acesso à internet, eu até sinto que é ainda mais... É mais grave. Mais grave, não é? Porque sabes, a potencialidade é completamente diferente muito de um mais livro. grave. É muito mais grave porque é muito mais informação. Porque a gente podia não ler, mas interagias com pessoas, não é? Que falavam, que te podiam ler um livro. Ninguém te pode ler o que está na internet. Sim. O nível de perda, não é? E de info-exclusão é muito maior. Por isso é que quando me perguntam, eu sou uma otimista completamente, aliás, seria difícil de acreditar na tecnologia, na bondade, na maravilha, no que é o futuro. Mas a única coisa que de facto me preocupa, e por isso é que também aceitei esta missão, é nas desigualdades e no fosso que isto pode levar. E por isso é que a gente tem que trabalhar, ao mesmo tempo que está a trabalhar na vanguarda e tudo o que tem de fazer, trabalhar neste fosso. E também acredito que para Portugal é uma oportunidade absolutamente única. Porque nós temos um país que não é muito grande, temos um espírito de solidariedade, de ajudar, de garantir que ficamos todos a bordo, que é melhor que o normal. E, portanto, eu acho que quando me perguntam o que é que eu posso fazer, quando a gente está a falar do Portugal Digital, todos nós temos um papel. E principalmente nós, eu acredito que no vosso podcast estamos a falar com pessoas, não é, de facto mais preparadas, mais avançadas, que é, no caso do Eu Sou Digital, temos que ser mentores, fazer a formação de 2 horas e ajudar 3 ou 4 pessoas na nossa vila, os nossos pais, os nossos amigos, os mais velhos, a serem incluídos, não é? E acho que isso é de facto uma responsabilidade de todos, e todos podemos fazer todos os dias qualquer coisa. Tens uma ideia da distribuição geográfica dessas pessoas mais excluídas? Ai, sim, é igualzinho àquilo que é a distribuição dos rendimentos no país, ou seja, se vais ver o IRS, ou seja, é mais interior, que são mais isolados, zonas não é? envelhecidas. Norte também, aliás o programa O Eu Sou Digital começou também no Norte com uma grande preponderância. Norte e interior. Norte é o quê? Por causa da indústria? Sim, porque aí é onde eu também acho que há mais potencial, porque as pessoas que estão excluídas têm até nota-se que têm imenso interesse em empreender.
não é? Porque depois começam a perceber que aquilo até lhes pode ser útil e que é interessante ver outras coisas. Essa é a grande dificuldade, que é demonstrar às pessoas a utilidade que isso pode ter. Isso é fundamental. Eu por acaso, aí estavas a falar e estava-me a recordar o meu pai, não era infoscolido, não era propriamente infoscolido, e era uma pessoa muito bem formada, mas ele começou a trabalhar com o computador, ele próprio, aos 70 e tal anos. Exato, olha um excelente exemplo. E nunca mais parou. Portanto, ele com, Mas ele 90, viu a motivação, não é? com 90 e muitos, ainda fazia, ainda escrevia, estava no Facebook, fazia encomendas pela internet das compras, online. fazia home banking. Fazia encomendas Fazia online. tudo. Claro. Mas é esses os Com exemplos 90 que e nós muitos costumamos anos. dizer, quando juntamos as pessoas mais novas, no curso do Eu Sou Digital, o que nós ensinamos é também os mais novos a falar com os mais velhos, a dar-lhes a motivação, o reason why. Porquê? Para falares com a tua filha, para falares com a tua neta, para aprenderes crochê, não é? Para veres aquele filme antigo que já não sabes onde está. Ou seja, temos de facto que falar com as pessoas e perceber quais são as suas motivações e o que é que elas podem descobrir que não teriam acesso Isso é muito difícil, sem aquela janela. mas é absolutamente essencial. E sobretudo temos aqui uma questão que disseste muito bem, que é com a evolução da sociedade, não é? Portanto, e com aquilo que nós estamos a perspectivar que vão ser as mudanças ao nível do emprego, elas vão ser tremendas. Não é? Portanto, nem nós hoje conseguimos, mesmo com esses estudos todos, prever o que é que efetivamente vai acontecer. Vão haver profissões que pura e simplesmente vão desaparecer. Exatamente. Portanto, e essas pessoas, normalmente a atitude que têm é, para mim vai chegar. Sim, até Vai. porque Ou seja, vão desaparecer mais depressa do que as pessoas vão desaparecer, não é? Certo. É mais rápido Aliás, que a nesse geração. estudo- Exatamente. aqui E estão ne- enganadas, porque não vai chegar. Não vai chegar. Não, aqui, há um estudo que a McKinsey fez, por isso é que a gente agora também está a trabalhar neste estudo com a McKinsey. Há um estudo que a McKinsey fez com a CIP, que foi localizado para Portugal, em que essa estimativa do número de profissões que... Não é de funções, é mesmo de lugares em Portugal que vão Locais de desaparecer. trabalho. Locais de trabalho que vão desaparecer são 800 mil. Até Portanto, 1 milhão, 2030. Exato. praticamente. Agora, o que é Portanto, curioso nós sabermos também é que em todas as épocas que houve de mudança tecnológica, foram sempre criados mais postos de trabalho do que aqueles que isso desapareceram. mesmo. E essa é que é a... Não é? São outros de outras competências. Portanto, daí este estudo, para fazer esta... E repara, o estudo estamos a falar de 3 a 5 anos. Porque a gente não precisa de ir muito à frente. Porque muito à frente a gente ainda Nem não... imaginamos. Nem imaginamos é a destruição construtiva, não é? Porque vai-se destruir para criar outros. E nós aqui queremos também explicar às pessoas a importância de fazer um shift muito rápido. Ou seja, quais são aquelas competências básicas, sem as quais a gente quase que não vai conseguir entregar... Agora diz-me uma coisa. Como é que aí joga a administração pública? Porque é assim, todos nós sabemos que a administração pública é aquilo que é, não é preciso ser muito, não é? Ou seja, temos coisas muito boas na administração pública, ou seja, temos alguns processos que foram de facto digitalizados e bem digitalizados, portanto, e que são muito eficazes, que levaram muitos anos a fazê-lo. Por exemplo, estou a olhar para as finanças, não é? Para a área da... E por acaso podia estar... Sim, E ou que- IRS. Sim, portanto, as finanças de facto fizeram um trabalho extraordinário durante muitos anos e hoje são muito eficazes, até demasiado eficazes. Há muitas pessoas que se Normalmente o queixam que são Estado é mais demasiado eficaz muito quando é para cobrar, sim. Exatamente. Mas, por exemplo, a Segurança Social já não o é, não é? Portanto, e também investiu muito em tecnologia, mas não conseguiu ter a eficácia que ganharam as finanças. Mas depois vamos a repartições, vamos àquilo com que as pessoas têm que lidar no dia-a-dia e é uma desgraça, não é? Em termos dos valores que transmitem, da forma como servem o utente, da forma, um conjunto de questões. Os próprios processos que têm, não é? Os processos Às vezes que são complexos. arcaicos, muitas vezes as tecnologias que têm também são arcaicas, ainda funcionam com computadores. Não muito é normal antigos. chegar a dizer o sistema está em baixo, não é? Pois. Já me aconteceu N vezes. Mas aí o que nós vemos muitas vezes é, quando se fala em digitalização, fala-se na transposição dos processos atuais Para processos... para processos digitais. Era isso que eu ia explicar. Que ainda complica mais as coisas, não é? Isto, e estávamos a falar do plano de ação, e agora nós saltámos do pilar 1 para o Mas o pilar pilar 1 3. é isso que eu te ia dizer. Nós estávamos no pilar, só Ok. porque as pessoas não se Então, perdem. mas vamos ao pilar 3. Então, Vamos ao 3 e depois Depois voltamos voltamos ao ao pilar 2. 2. Não, depois Portanto, voltamos ao 2. é isso, Que voltamos ao 2. Pronto, no pilar 3, primeiro do que tudo, eu não sou a pessoa
ou melhor, a melhor pessoa para falar destes temas, de facto, é todos os meus colegas da administração pública, porque, como eu vos disse, nós somos uma estrutura de missão que trabalha para orquestrar os vários temas que trouxemos para aquilo que é o Plano de Ação para a Transição Digital, para ajudar a acelerar esta transformação nos vários organismos. Vocês podem ajudar quem quer ser ajudado. Isso também é verdade. Não é? Exatamente. E o que temos feito nos últimos 2 anos é exatamente isso. E se vocês forem ver as medidas que estão no Plano de Ação para a Transição Digital, no que diz respeito ao Pilar 3, porque não é aquelas que são da responsabilidade do IRN, da Autoridade Tributária, da AMA, não é? Esses organismos existem, têm responsabilidades e têm projetos. O que é que nós temos contribuído? Por exemplo, nós fazemos parte com a AMA, para vos dar um exemplo, está bem? Com a AMA, com o CEGER, que é a rede do Governo, o Centro Nacional de Cibersegurança e a ESPAP, que é a Unidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, estas entidades, com um dirigente, que é aquilo que se chama o responsável de tecnologia de cada ministério, compõe o CITIC, que é o Conselho para as Tecnologias de Informação do Estado. E, por exemplo, aí nós não tínhamos assento, agora temos, e partilhamos com eles e ajudamos. E uma das coisas que temos feito, por exemplo, nessa área é o tema da adoção de cloud. E este grupo de trabalho, criámos um grupo de trabalho, como se faz para fazer estas coisas, não é? Criámos um grupo de trabalho que tem várias áreas, tem 5 subgrupos, e os subgrupos são um tema que é como é que é a estratégia de adoção da cloud, depois é um framework de adoção, como adotar, em que situações adotar, os riscos, quando é que se pode adotar, mas depois este framework fica limitado por um conjunto de restrições legais, não, antes da segurança, legais, de forma de contratação. Não, é que é muito complexo, porque as ferramentas de um gestor público são bastante complexas. Normas. Depois temos a formação. Ou seja, a contratação estás a falar de concursos públicos, como é que exatamente, como é que se se contrata, podem ser plurianuais, se é CAPEX, se é OPEX, se são serviços essenciais. Como é que se pode contratar cloud? Porque se um gestor não conseguir contratar... Eu preciso fazer isto. Agora, primeiro tem que acreditar que é importante e que é a melhor solução. Depois tem que conseguir contratar. E quando eu tenho problemas e bloqueios em toda a linha, não é? Eu tenho que trabalhar todos e às vezes em paralelo. Porque também não posso... Porque senão não podemos não ter tempo. E, portanto, eu com isto estou-vos a dar só um exemplo, está bem? Sim, já estou assustado. Pronto, tantos organismozinhos e tantos processos, às vezes isso é que retira a flexibilidade. Mas a questão é que isto é o que é. E o que eu às vezes, e eu tenho uma ideia, e espero ainda, por exemplo, com a Startup Portugal, não é? Que também faço parte, que é muito interessante, e claro que é muito mais fácil estar do lado empresarial, porque eu já sempre estive lá, e por isso é que isto para mim é mesmo uma missão, porque trabalhar, ser gestor público e gerir com as condicionantes da contratação pública, dos leverages que tem para gerir pessoas, etc., não é a mesma coisa do que a mudança de processos, tudo isso não é a mesma coisa. E acabando só este tema da cloud para vos dar como exemplo. Portanto, temos depois a formação, não é? A formação das pessoas. Mas a cloud, quando nós estamos a falar de cloud, para percebermos, é colocar servidores, portanto... Não, pode ser qualquer uma, IaaS, PaaS, ou seja, qualquer tipo de serviço cloud, pode ser só a infraestrutura para fazer backups, não é? Pode ser a adoção de software as a service, pode ser de uma startup, pode ser de uma Microsoft, de uma Google. No fundo, os serviços que estão na internet, poder ter ou informação na internet, ou usar ferramentas que estão na internet, exatamente, em vez de ter o tradicional, servidor, que é ter um servidor físico exatamente, no Ministério. Exatamente. E, portanto, e estou-vos a dar um exemplo de um projeto, o nosso papel aqui é, de facto, capacitar, por exemplo, trouxemos o mercado privado, não é? As empresas que também prestam os serviços para pensar connosco, como... e depois desculpa, eu era assim que faltava-me um, que é o mais importante, ou um dos mais, que é a contratação. Portanto, nós temos que criar... ou ajudar a criar acordos-quadro, que são formas de contratação mais ágeis, para que se possa fazer esta contratação. Fazer acordos-quadros, não sei se vocês sabem o que é, mas fazer acordos-quadro... É um acordo-tipo com cada fornecedor. É um acordo-tipo com cada fornecedor, concursos públicos muito grandes, mas depois são válidos depois durante um período de tempo. Que são há vários qualificados. Isto tudo é fácil quando se compra papel higiênico, coisas físicas e que não mudam com o tempo, não é? Mas comprar tecnologia... com um acordo-quadro tradicional. É a loucura. Não um acordo-quadro é o quê? Tipo um template? Não. É tu definires com cada fornecedor as condições de compra. Só que imagina fazer isto e não muda de 3 anos. E depois qualquer organismo de Estado pode chegar lá e compra como se fosse um catálogo. Okay. Não tem que fazer o procedimento. O que já foi feito. Sim. Certo, não tem que fazer aquele procedimento todo. Os concursos públicos demoram semanas e meses, cada vez que quer comprar. Mas o serviço... Escuta, só que levas um ano
para fazer. Para fazer as E contratações. os preços já mudaram. E os preços já mudaram, É exatamente. isso que eu ia dizer. Por isso é que eu estou-te a explicar que quando estamos a falar de serviços de tecnologia, nós estamos inclusivamente a falar de acordos quadros dinâmicos, que ainda não existem, Ok. mas que temos que... Pronto, estou-vos só a dar um exemplo que eu acho que é giro para este setor, para a área onde estamos, até porque também queremos startups a prestar serviço à administração pública, ou a contribuir até para inovar a administração Vão ter pública. medo, vão ter medo. Não, eu sei, desculpa, eu não quero assustar, Mas Não. como é que as startups podem fazer isso? A primeira coisa, e é umas ideias que temos, é fazer um programa inclusivamente para juntar, não é? Porque o que acontece é que as startups não têm um tempo de vida suficiente para processos da administração pública, não é? Claro. Elas têm uma necessidade de inovar e de rapidez que Quando a não... administração receber. pública, E de receber, quando a não administração se pública coaduna. decidir, E, portanto, a startup já foi. É preciso ter alguma capacidade, mas isto para vos dizer que, mas nós já vamos, quando fomos ao Pilar 2, já falamos de como podemos ajudar as startups, mas por via Ao de Pilar outra- 2 é startups? O Pilar 2 é empresas. Ok. Oh, Wanda, mas E é dentro assim. Então das já vamos às empresas há o empresas. O que tu empreendedorismo. estás a dizer, para quem não conhece, de facto é muito complexo, mas na prática é muito simples. O que estamos a falar é, existe um conjunto de regras que foram definidas para a era não digital. Isso depois é válido para a legislação e para tudo o resto. Pronto, mas exatamente. Ou seja, porque as regras vêm sempre atrás das necessidades. As necessidades vêm sempre à frente. Exatamente. Portanto, E a tecnologia também. E Nós estamos a resolver os como a problemas com a tecnologia tecnologia da frente. Mas como a tecnologia vem atrás, não é? Uhum. Portanto, ou seja, ela vai surgindo e vai mudando, sempre que a gente mete legislação e depois atrás da legislação os processos, não é? Estamos sempre atrasados na adoção de tecnologia. O que vocês estão a fazer na prática, vê lá se eu estou errado, é vocês estão a trabalhar com aquilo que existe, com a máquina, porque acham que não pode ser de outra forma, porque têm que cumprir os processos Não, e têm que cumprir com a legislação. E reparem, a legislação não é só portuguesa, não é? Nós estamos, Certo. e cá há um tema muito importante. Nós estamos na Europa, por exemplo, o tema do contrato, a contratação pública nós podemos ter flexibilidade até a um limite europeu, porque depois as regras são europeias. Pronto, mas repara, o problema que está aí é como é que nós conseguimos quebrar Não, mas eu vou-te o dizer... paradigma Não, mas há aqui outra respeitando coisa. todas as regras. Vamos falar de um cenário agora. Nós temos um conjunto de investimentos no PRR e depois já ligamos ao PRR para ir às empresas. E desculpem usar os jargões do PRR, que certamente este grupo não está habituado, não é? Que são as várias componentes. Que é o plano de recuperação e resiliência. Bom, É a bazuca. A bazuca. A bazuca toda a gente sabe. A bazuca toda a gente sabe. O plano de recuperação e resiliência tem várias componentes. A da resiliência, a da transição digital e a da transição climática. Na transição digital, as componentes que estão dentro desta área são essencialmente, também há umas componentes na saúde, na inovação, mas são as empresas 4.0, que a gente falará no pilar das empresas, e depois há uma grande área que é dedicada de facto à administração pública. Finanças, justiça, segurança social, que são as áreas que mais precisam, aliás que foram todas as que referiste há bocado, que mais precisam de se unir para que o cidadão não tenha que prestar várias vezes o mesmo tipo, o cidadão e a empresa, o cidadão pessoa e a empresa, o empresário, não tenha, que é a coisa que mais custa, e custa a nós, gestores também, a quem está nessas funções, a que o empresário ou a pessoa tenha que prestar a mesma informação várias vezes, a informação que o Estado já tem, não é? Portanto, isso não faz qualquer sentido. Também, e portanto há um conjunto de projetos previstos agora no PRR, e então vão estar todos, porque, como sabem, com esta mudança agora, nos últimos 6 meses, não é, governamental, a estrutura de missão também mudou a sua tutela. Portanto, nós estávamos na economia e na transição digital, e agora houve realmente um reconhecimento político e da importância do tema, e nós estamos a reportar, e uma junção desta minha área com a área da modernização administrativa. Ou seja, o atual secretário de Estado, que é o Mário Campo Largo, que reporta ao Primeiro-Ministro, tem como título Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização. Que faz todo o sentido, porque se faz. houver o patrocínio de quem está à frente do governo, Exatamente. não acontece E, portanto, nada, não é? acabámos de puxar esta área e de juntar, porque de antes havia uma Ministra da Modernização e havia o Secretário de Estado da Transição. Junçou-se tudo e neste momento o Sr. Secretário de Estado da digitalização e da modernização tem como suas tuteladas a estrutura de missão Portugal Digital, a AMA, que é a Agência da Modernização Administrativa, que tem as lojas do cidadão, o cartão do cidadão, tem o GNS, o Gabinete Nacional de Cibersegurança, e depois tem o SEGER, que é a rede do governo. E, portanto, basicamente conseguimos estar de forma mais próxima e com mais agilidade para ajudar a concretizar esta grande missão que é estes projetos mais transformadores do PRR,
de conseguir agilizar estes processos, e sempre na lógica que estamos a falar não é... Eu não estou a dizer que com isto é fácil, mas neste momento há o investimento e a vontade, e que, não é? É meio caminho andado para haver esta simplificação. E ao mesmo tempo, e não é digitalizar processos que não são corretos, mas de facto mas, por exemplo, diz-me uma coisa, até que ponto é possível, por exemplo, imaginar, e nós já temos discutido isso aqui, não é? Até que ponto é que é possível imaginar, olhar para... Vou dar um exemplo. Uma das áreas muito complexas na administração pública, em toda a estrutura do Estado, é tudo o que diz respeito às conservatórias. Onde eu sei que falta gente, onde não há profissionais, as pessoas movem-se de um lado para o outro, os processos ainda continuam a ser complexos e antigos, etc. Todos esses processos podiam ser simplificados, por exemplo, com blockchain. Certo. Com smart contracts resolvias tudo. Uma grande parte das coisas. Mas todos os agentes têm que conseguir, é? Não é só os conservatórios, é os agentes das as empresas, os empresários. Certo. Porque o número de empresários que percebe o conceito e que está disponível para fazer um smart contract... Mas ele nem precisa saber que isso se chama um smart contract. Não, é? não mais ou menos. O problema é que quando estás a falar de tecnologia não está a haver adoção. Não, nós temos de deixar de falar da tecnologia e falar da adoção, implementar. Mas deixa-me dizer uma soluções. coisa. No caso das conservatórias, nós temos um projeto que já está em piloto, exatamente, os atos autênticos. Que é, tu não teres que ir fisicamente, que aconteceu agora durante o Covid, para fazer um divórcio, para fazer uma assinatura de um registro. Só isto tem um valor incalculável. E é algo que a gente conseguiu fazer e está agora em piloto, já está a ser testado em algumas das... Só a assinatura digital já tem Só a assinatura. Já é fantástico. Não, mas atenção, mas estamos a falar de atos autênticos. Ou seja, que é tu atos autênticos? É tu ires a uma conservatória que tem que ser sempre, até agora tinha que ser presencial, se quiseres fazer um divórcio, uma escritura, não é? Não podes fazer digital. Até agora. Já podes. Ok, e como é que me identifico? Com a chave móvel digital. Não, com a chave móvel digital, e estamos a falar a fazer online, ou seja, estamos a usar tecnologia que permite, não é? Que permite que isto seja reconhecido. Mas fizeram isso por causa do Covid? Ou seja, há uma sensação de que houve uma data de coisas que foram digitalizadas Isto no já Estado estava no plano... por causa do Covid, porque no Covid não podíamos sair de casa, estávamos todos presos em casa, então o COVID acelerámos uma data de coisas. Já o Covid ajudou a adoção. Ajudou a dar o salto, porque não é... Não estou a dizer que é mau, estou a perguntar se é por causa disso. Não, o que eu estou a dizer é isso ajudou à adoção, porque as pessoas não estavam preparadas. E ajudou, porque o que eu acho é, não é só do lado nem do Estado, é das empresas, é das pessoas. Vocês não sei se sabem, mas nas lojas do cidadão, nas juntas de freguesia, há a possibilidade de haver apoio para as pessoas que não têm capacidade e não sabem fazer ou não conseguem fazer a sua declaração. Então, qual é a percentagem de pessoas que precisa de apoio para fazer o seu IRS? Diz lá. Digam lá vocês. 30%, 40%. 1%. 1%? 1%. E agora vamos pensar, não pode ser. Eu acredito imenso nos dados. E se os dois são verdadeiros... É porque há os filhos que ajudam. Só há 1% das pessoas que precisa, todas as outras são ajudadas. Se todas as outras são ajudadas, vem agora a segunda pergunta. Embora a gente só tenha 1% de pessoas que precisa de ajuda, que é registada com a auxílio de preenchimento, todas as outras fazem com o seu NIF, com o seu modo de autenticação, mas quando chega a altura de pagar, quantas é que vão fisicamente à repartição? Quase que acertaste. 26%, 27%. Uau! E sabes porquê? E fizeram E reparem uma coisa... Isso estás a dizer, em vez de fazer uma transferência bancária, ou seja, o que for, um débito direto. Não, ou um débito direto, que toda a gente sabe, eu já não estou a falar de usar um banking. Estamos a falar daquilo que é mais usado em Portugal, que é a ATM, não é? Porque Sim, tem um código, é ir ao multibanco como tu pagas o telemóvel, não é? E agora a gente pergunta-se, mas porquê? E reparem, estas 26 pessoas, vamos agora para a parte economicista também há na administração pública, entopem os serviços das finanças. As pessoas que vão receber 25% do tratamento Certo. Aliás, o número dele até era o número de atendimentos. Ou seja, porque a percentagem ainda pode ser maior porque eles não têm isso calculado. O número de atendimentos. É o número de atendimentos, desculpa. É o número de atendimentos é só por causa de pagamentos. E o que é que acontece? O motivo principal, por isso é que eu digo que isto depois é tudo pessoas e humano, o principal motivo que levava as pessoas a irem lá... É o receio, não é? É o receio, é a segurança. Porque queriam trazer Quer a vinheta. Ter a certeza que o Quer ter a Estado certeza recebeu o dinheiro. que tem a vinheta. Então qual é a solução? Muda o processo.
Ou seja, garante que quando as pessoas vão lá fisicamente, fazem com o administrativo das finanças o processo que é igual ao digital. Não há vinheta. Não há vinheta. Portanto, se a gente retirar as vinhetas, se calhar, se o processo for equivalente, físico e digital, provavelmente resolves o tema. E é por isso, e estão a pensar fazer isso. Isso é um exemplo muito interessante, porque isso, lá está, tu estás a... Pronto, isso foi um excelente trabalho, que foi identificar qual é o motivo. Repara uma coisa, é isso que eu estou a dizer. E estás a retirar essa muleta às pessoas, não é? Estás a pô-los em pé de igualdade com o que paga no multibanco, e ele diz, olhem, que se estive aqui uma hora à espera... Claro. Para fazer a mesma coisa que podia fazer em 3 já para não levar ao extremo, quer dizer, não podes pagar nas finanças e pronto. Claro, mas a questão é que isso depois não é inclusão, não é? E portanto o tema aqui é, mas no IRS é assim, tu não podes apresentar de outra maneira. Houve uma altura em que se podia ir às finanças e pagar em notas. Hoje já não é possível, pois, não é? Pronto, porque a gente vai, aliás, também, quanto tempo demorou, porque depois eu também comecei, a gente depois começa a andar um bocadinho mais para trás no tempo, não é? Não foi linear, não é? Mesmo o uso do banco. Ou seja, as pessoas tinham o multibanco, havia muitas pessoas que queriam usar o cheque. Eu lembro-me que os bancos, quando acabaram com os cheques, foi uma revolução, não é? Porque ainda havia pessoas que estavam amarradas... Vou dar uma novidade, Wanda. Não acabaram. Não acabaram? Ainda existem cheques. Eu vou-te dar uma outra novidade. Estás a ver? Eu estou mais à frente, então. Vou-te dar uma outra novidade. Ainda há vales postais. Ainda se paga com vales postais. E eu sei de uma repartição pública que só aceita pagamentos com vales postais. Ai, não me digas isso. Ou então diz-me, eu já aponto a seguir, já para dar aos meus colegas. Mas é que não precisas de ir para muito longe. Nós recebemos recorrentemente coisas por transportadoras. As transportadoras ainda enviam os envios, né, quando vão entregar às empresas, à cobrança. Ainda há pouco tempo estava a falar com o estafeta, estava-lhe a explicar. Mas porquê? Nós não pagamos à cobrança. E ele, então, mas pode-me passar um cheque ou dar-me aqui dinheiro? Eu não estou a perceber. Nós não temos dinheiro e não temos cheques. Tem que nos enviar a fatura antes. Nós pagamos. Mas repara uma coisa, Tocha. Já tem empresas gigantescas. É uma empresa gigante. É isso que eu estou-te a dizer. A gente foca às vezes, e estou-vos a falar mesmo de quem esteve sempre no privado, e portanto, eu chego aqui, claro que a gente tem ainda muito mais limitações, porque a contratação de facto é. Mas em termos de processos, eu vejo coisas que me chocam ainda mais, não é? Porque eu sei que há leverage de negócio e de decisão e de gestores que podem tomar decisões, que é mudar. Mas há coisas que são estranhas. Olha, foi lançada uma coisa fantástica, que eu acho que é fantástico, que é o ID digital, não é? Sim, que é maravilhoso. Podes ter o teu cartão do cidadão. Não podes sair de casa sem cartões. É o cartão de cidadão e a carta de condução. É uma aplicação no telemóvel. Uma aplicação, ID Exatamente. E que é aceite, se tiveres uma operação stop, podes apresentar aquilo, etc. Isso mesmo. E no outro dia eu fui a uma repartição e apresentei, eles conheceram, mas disseram, mas olha, mas isso não tem a naturalidade e não tem os pais. Mas isso já não tem o cartão de o novo cartão de cidadão tem. Tem atrás. Não tem, o cartão tem os pais. Tem lá em cima, sim. E este também tem, não porque tem. Ele tem a cópia igual. Não tem. Só tem a parte da frente. Não tem os pais. Já vamos ver isso. É curioso. Mas pronto, mas acho que sim. Quer ir ao pilar 2? Vamos ao pilar 5. Então, pilar 2. Então, mas o pilar das empresas, que eu diria que é da transformação das empresas, está subdividido em 3 grandes áreas. O empreendedorismo, que é o mais sexy, o mais pujante, não é? O da transformação digital das pequenas e médias empresas, que é algo que é absolutamente crítico para a transformação do nosso país, e depois a transferência de conhecimento e de tecnologia da ciência para as empresas, ou seja, fazer a ligação deste mundo diferente. Nós, no pilar 2, e eu nem sei por onde começar, mas se calhar começando pelo empreendedorismo, nós trabalhamos de forma de mãos dadas, aliás, eu acumulo, além de ser diretora executiva da Portugal Digital, sou vogal da Startup Portugal, e portanto é muito interessante acompanhar, não é, a evolução deste mundo e como este mundo faz spillover para outros. No que diz respeito ao empreendedorismo, nós vamos ter também no PRR, no Plano de Recuperação e Resiliência, uma aposta enorme, um reforço da aposta na área do empreendedorismo, quer pelo reforço da própria Startup Portugal, quer, penso que vocês saberão, ou que este mundo do ecossistema saberá, que nós trouxemos para Portugal aquilo que é a European Startup Alliance, que é uma aliança do equivalente às startups portugais da Europa toda, ser baseada em Portugal. Os escritórios também já foram anunciados, vão ser ali no pavilhão de Portugal, ao lado
da sede do Web Summit. Portanto, é muito interessante e estes investimentos do PRR vão servir para reforçar ambas as estruturas e depois tem 2 apostas muito grandes. Uma, para melhorar e apoiar as incubadoras nacionais, ou seja, um investimento para que as incubadoras possam, de facto, reforçar as suas capacidades e a forma como ajudam as startups, e investimentos diretos em startups, estamos a falar, ainda está-se a definir com a Startup Portugal, porque eles é que vão gerir, a Startup Portugal é que vai gerir a atribuição destes investimentos, e estamos a falar de startups nas áreas de, na altura no PRR eles estavam Green and Digital, eu agora tenho brincado com o António Dias Martins, que é o diretor executivo da Startup Portugal, a dizer Green, Blue and Digital, porque a gente tem que pôr o Blue para garantirem que o Green é tudo o que é sustentável e ambiental e relacionado com estes temas, e portanto inclui também o oceano. E portanto estamos a falar de vales de apoio a startups, estamos a falar na ordem para early stage, não é? Isto pelo valor, não é? Estamos a falar de em valores médios, cerca de 30 mil euros. E quem é que decide? O processo todo é feito pela Startup Portugal. Mas ainda está a definir os requisitos e a forma de acesso. Mas é o quê? Um empreendedor pode se candidatar à Startup Portugal para iniciar uma startup e tem um... Ou já existe. A startup pode já existir. Pode ser uma startup existente. Uma startup que e o esteja Estado no vai início. avaliar tem condições para... Não. O objetivo aqui, este valor é mesmo para ajudar a startup a crescer. Portanto, o modelo que estamos a pensar, que ainda não está definido, e portanto não posso desvendar, até porque está a ser discutido ainda dentro, é ser um mecanismo muito fácil. Aliás, se a gente está a pensar num mecanismo simples para PMEs, para as startups, se não for simples, elas nem sequer pensam, nem se dão ao trabalho. Acho não é? que o mais simples era lidarem com os investidores. Se o investidor investe, a Startup Portugal pode ser, olha, não sei, senão, aliás, estava-se a dizer que pode avaliar? ser... Não, a ideia é, o tema aqui até é de critério de acessibilidade, que é uma startup, que é algo que está a fazer também, a Startup Portugal está a trabalhar. A Startup Portugal criou aquilo que é um conselho estratégico de acompanhamento que representa que tem o ecossistema, os investidores, claro, muito bem representados, e está-se a preparar também uma alteração e aqui um pacote, aquilo que é um pacote de apoio, uma lei das startups. E uma das coisas, a primeira coisa a fazer é definir o conceito, que é para ter acesso a estes fundos, o que é considerado uma startup, não é? Porque nem os empreendedores e os investidores conseguem chegar a um acordo. Mas vai ter que haver, vai ser uma loucura. Isso vai ser uma loucura. Se queres a minha opinião é a seguinte, eu acho que o Estado tem o papel de orientar, portanto, e no fundo é quase como o pastor, não é? Sim, dá ali de encaminhar o rebanho para determinado sítio. E nesse caso o interessante, já que há um investimento do Estado, é encaminhar os setores. Quando tu disseste que a gente tem que escolher um setor, a gente escolheu. É Green, Blue and Digital. Imagina o quão abrangente. Pois, é demasiado abrangente. Só estou-te a dizer mas mais ou menos, porque há startups que podem ser de outras áreas, não é? Mas estas são suficientemente abrangentes. Mas a ideia aqui, até porque isto são 90 milhões, são 3 mil startups, não é? 30 mil, dá em média, não é? 30 mil vezes 3 mil são os 90 milhões. Não, apoiar 30 mil projetos é excelente. Sim, só que 30 mil euros não dá muita coisa. Não, 3 mil projetos. 3 mil projetos com ser apoiados pelo Estado euros. Com 30 mil euros. Pronto. Mas tem que ser projetos muito bons, portanto não estejam em conta. Mas olha, reparem uma coisa, mas nós estamos muito abertos, eu vou, e agora quem ouvir pode entrar em contacto depois com a Startup Portugal, porque certamente, e isto vai acontecer nos próximos 2 ou 3 meses, porque os contratos já estão a ser assinados, os contratos de financiamento e portanto este processo de definição destas regras está as we speak. Portanto, ideias do ecossistema para agilizar e para facilitar esta seleção também serão muito bem-vindos. Pronto, e portanto isto era empreendedorismo. Certo. Quer ir às PMEs? Sim. Nas PMEs também já percebemos que o nosso principal é outra vez um tema da adoção e dos empresários. E se nós não resolvemos isso, não há forma de ter tecnologia. O que é que nós temos várias medidas no PRR que tentam ajudar, umas mais para o comércio, que se chama o comércio digital, e outras transversais, que é para qualquer empresa que se queira transformar digitalmente. Quer num formato, quer noutro, a ideia é ter um sistema de vouchers de acesso muito simples. No caso do comércio vai haver umas entidades, porque o comércio é muito granular e não se consegue mesmo chegar ao indivíduo, vai haver umas aceleradoras do comércio digital, que é um concurso que já está aberto, para que elas apoiem os comerciantes a fazer este processo até.
E depois, no caso das empresas, das PMEs, elas poderão diretamente ir pedir esse voucher para a sua transformação digital. O que é que têm que fazer? Nós vamos lançar agora uma ferramenta da maturidade digital. Portanto, uma empresa responde às questões, vê em que estágio é que está, para onde é que acha que quer ir e dá umas recomendações logo. Olha, você para ir daqui para aqui tem que fazer este tipo de ações, este tipo de investimento. Claro que isto depois não está isolado daquilo que eu vos falei do Pilar 1. Elas podem fazer isto através do Emprego Mais Digital ou um programa que eu não falei há pouco, que é o Líder Mais Digital, que depois as pode apoiar a fazer esta transformação. Mas basicamente, imaginem que estão no estágio 1 e querem ir para o estágio 3 de transformação digital, e nós vamos ter aquilo que estamos a preparar agora, que é um catálogo de serviços digitais. Não é o acordo de quadro, é mais simples, porque é para as empresas. Então, no catálogo, elas vão ter fornecedores pré-qualificados e podem ir lá exercer o seu vale. Ok, mas podem negociar com esses fornecedores ou já está? Não, porque já está negociado. Porque isso é a vantagem, porque elas nem têm essa capacidade, elas só querem perceber o que é que eu tenho que fazer, ter o dinheiro e ter opções. Porquê ter opções? Porque elas podem já, e queremos ter muitas opções, terem uma preferência tecnológica. Por exemplo, quem quiser ser fornecedor deste catálogo, vai abrir o concurso. Vai abrir um concurso? Não, vai abrir agora o concurso, sim. Ou seja, nós estamos... Mas vai abrir o concurso e depois vai fechar? Não, este vai ficar sempre aberto. Ok. Eu acho que foi muita informação, muito útil, muito interessante. Acho que temos que voltar a trazer cá daqui a uns mesinhos, né? Para ver como é que a coisa está, o que é que mudaram, o que é que aprenderam, porque acho que foi muito útil. Sim, mas é muita informação. É muita informação, é. E temos que ir agora à nossa frigideira. Ai, que não tem apoio do Estado. Não. Então, olha, escolhe por favor. Um ovo estrelado. Ovo estrelado. Posso? Podes. Podes e deves. Tens que ler em voz alta. Projetos para o futuro do Portugal digital. Quais são? Nós estamos a preparar agora a estratégia de blockchain, que também ainda não existe. O blockchain, e até estávamos a falar ontem, o Web 3.0 na realidade. Garantir que isto é adotado genericamente, mas também na administração pública. E, portanto, isso já estamos a trabalhar em termos mais para a frente. E depois uma coisa muito importante, que é a estratégia, mas mais do que uma estratégia, é um plano de ação dos dados. Ou seja, os dados é a economia do futuro e nós não estamos nem a aproveitar os dados que temos na administração pública, nem a pô-los ao serviço das empresas que podem usá-los e tirar valor deles. Aconteceu agora, no caso dos dados, alguns dados da saúde, no tema, quando foi agora as vacinas e tudo isso, não é? As empresas usavam e davam informação pública usando dashboards. Certo. Portanto, temos que ter mais dados públicos abertos, não é? Temos que ajudar mais as empresas a articularem os dados que contribuem e alinhados com a estratégia europeia de data spaces europeus e de que forma é que nós nos conseguimos posicionar também como país nesses dados. Não chegam as pessoas que estão a ser formadas, não chegam os que requalificamos. Temos de trazer talento de fora, não temos que ter medo, somos o país que melhor recebe e que acolhe, porque temos de facto que usar isso para que a nossa economia na realidade cresça. Acho que o setor do empreendedorismo tem provado isso. Não podemos... eu sou uma defensora de que o Web Summit também trouxe esse efeito de chamariz e de luz que nós temos que aproveitar, porque é só um efeito, não é? Que nós temos que fazer durar. Exatamente. E, portanto, o futuro eu vejo assim, com muito talento a vir para Portugal, conectividade a vir para Portugal, e nós a conseguir aproveitar o melhor das tecnologias, seja ele no blockchain, na realidade aumentada também, que vai depois levar ao metaverse. É isso, muito bom. Excelente. Olha, Wanda, espetacular. Foi aqui uma lição. E o Portugal vai ficar digital, mas o Pitalk já é digital. E já estamos nas plataformas digitais, todas que vocês já conhecem. Não se esqueçam de nos subscrever. Wanda, agradecer à Wanda mais uma vez por teres vindo. Obrigada, foi um prazer. Passamente estamos de volta para a semana e um abraço. Dani. Obrigada. Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. E quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede. Um venture capital não gosta de risco. Uma arte a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em blockchain program, já podias estar ao mesmo nível do professor. Portanto, a ideia aqui é, não faz sentido fechar. Como não é para o Estado, faz sentido. Exatamente, é para as empresas e a discussão... Então é um marketplace. Isso mesmo, é um marketplace, não digas isso para não fechar ninguém, mas sim, é um catálogo ativo. Ou seja,
E cada empresa vai estar limitada no número, como é óbvio, as empresas é que têm no número de produtos que queira concorrer, não é? Senão depois pode subscrever. Não, estamos a falar dos fornecedores do catálogo. Que pode fornecer para o marketplace. Exatamente, porque senão estás a ver, todas as empresas iam com a sua tropa, todo. Portanto, assim elas próprias vão escolher onde são mais competitivas, onde acham que... E depois também queremos ter, por exemplo, temos no CRM, na produtividade, queremos ter representatividade de todas as tecnologias. Porquê? Porque uma empresa pode ter preferência. Portanto, eu não quero... E o Estado vai dar algum apoio nesse sentido? Isto tudo é apoiado. Aí é apoiado pelo Pilar 1. Pilar 2, não, 2, isto é tudo Pilar 2. Eu sei, mas é apoiado. Ou seja, o Estado não paga tudo, se comparticipa. Comparticipa, portanto, o valor dos vales, ou seja, o valor dos vales para o comércio são pequenininhos, são 1.000, 1.200 euros, mas as empresas que queiram de maior dimensão, estamos a falar de 10.000 euros, ok? E há bocadinhas startups, 30.000 euros. Certo. Estamos a falar diferente, não? Nas startups é investimento em... Claro, é diferente. Aqui estamos a falar de produtivo e de transformação O que digital. eu estava a dizer do apoio do Pilar 1 é, no fundo, o Pilar 1 está a trabalhar para que as pessoas que estão à frente destas PMEs Isso mesmo, os perceberem líderes que precisam de ir ao marketplace comprar coisas. Isso mesmo. Ou seja, no Pilar 1, aliás, no Pilar 1... Porque as pessoas precisam de saber, nós estamos a fazer aqui pensar que querem um CRM, não é? Tem que perceber, e tem que perceber duas coisas. Isso e que tem equipa. Portanto, no Pilar 1 tu consegues preparar o líder, porque nas formações do líder tu explicas-lhes e ajudas a fazer o plano de ação, consegues explicar ao líder que ele tem que ter pessoas capacitadas e, portanto, que use o emprego. Portanto, tu, basicamente, até podes fazer tudo, com uma dimensão, não é? Vais buscar ao emprego, olha, mas eu preciso formar esta pessoa, porque senão não consigo que ela trabalhe com esta tecnologia. E depois vais ao catálogo, não é? Exercer. Reparem uma coisa, claro que eu já acho que os valores são bastante interessantes e simpáticos. Na aceleração digital das pequenas e médias empresas, temos vales médios dos tais 10.000 euros para 4.000 empresas, portanto são 40 milhões de euros, ok? Portanto, isto dar-vos uma ideia... Então, espera lá, são 40 milhões de euros, não é? No outro era mais 30 ou 40 milhões de euros, mas a bazuca são uns quantos bilhões? São. Vais dizer que para as empresas são pouco e para o Estado é muito? Não sei, estou a perguntar. Mas há muita gente que diz isso. Mas há muita gente que diz isso, Mas não é verdade? Eu como estou agora durante este período aqui... Estás deste lado da barricada. Não, estou deste lado da barricada e vejo como é difícil, percebes? Articular todas e para tomar decisões concertadas no espaço de tempo que eu sei que isto foi feito. Que foi durante um mês, em agosto de 2020. E, portanto, e com um esforço enorme, não é? E, inclusivamente, agora, de rearrumação. Acho efetivamente que, se nós utilizarmos bem o que já temos das empresas, e, por exemplo, este formato que eu vos acabei de explicar deste catálogo, for bem sucedido, a gente vem aí os fundos PT 2030 e a gente top up. Vamos tentar fazer bem e provar que os modelos funcionam. Porque eu acho que... e outra coisa. Acho que tens razão em uma coisa, que é ao incentivar a fazer isso, estamos a incentivar as empresas a entrar no digital. Isso. Portanto, nós temos que provar que falta. Os investimentos vão ser sempre necessários, ou seja, se as empresas perceberem que efetivamente isso é importante para elas e que lhes dá competitividade, não é? Que lhes dá competitividade, que traz dinheiro, que tem retorno, eles vão continuar a investir. O que eu acho aqui Mas o receio na área, especialmente de empreendedorismo, é olhares para uma bazuca que tem não sei quantos bilhões, não é? 40, 50, não é? E a esmagadora maioria 16, do dinheiro, 16, vai para coisas do Estado, não é? E que as pessoas... Depois a experiência que tem com o Estado é uma experiência negativa, não é? E entra numa bola de neve. Mas vocês não se esqueçam que nós saímos de um período, e olhem que eu já estive no governo com o Diogo Vasconcelos, na UMIC, a primeira unidade de missão que foi criada 2 anos também, há 15 anos atrás. Depois é que fiz a minha vida toda no privado, na Microsoft, etc. E agora voltei. E houve um período, entretanto, de troika, em que os organismos não tiveram o mesmo investimento. Ou seja, muitas das coisas que nós vemos é porque não havia forma de fazer evoluir os sistemas. Portanto, eu acredito que alguns dos investimentos que estão aqui são absolutamente críticos e necessários para fazer essa transformação. Não vamos ter outra hipótese. Portanto, é bom que a gente os use bem. Também te digo que estes investimentos que estão a ser feitos, nomeadamente na C17, 18 e 19, que são as finanças, a segurança social, que são para a administração pública, não são para a administração pública, porque aquilo vai para o mercado, para as empresas de tecnologia que vão prestar esses serviços. A administração pública não vai conseguir, nem tem recursos, não é? Aquilo não é para pagar salários nem recursos humanos. Aquilo é para pagar serviços de mercado que vão desenvolver
ou esperemos nós resolver estes problemas que estávamos aqui a discutir, dentro da administração pública. Depois, investimentos noutras áreas. Também podemos, não é? Mais na parte social, nas infraestruturas. Eu diria que esses sim foram a razão de existir do PRR para resolver as desigualdades que surgiram do Covid. A gente não se pode esquecer porque é que isto apareceu. Portanto, eu não sou, nem defendo um lado, ou seja, eu percebo, quando se olha para os valores absolutos, que haja essa tentação, até porque as empresas, tudo o que eu estou a descrever, que eu coordeno, não é? A estrutura de admissão com o IAPMEI é coordenadora da C16, que é as empresas 4.0. São 600 milhões, não é? 600 mil milhões, neste caso. E, portanto, parece pouco em 16, não é? Portanto, são 600 mil, desculpa, 600 mil parece pouco em 16, mas o que eu acho é que, e sinto, e tenho tido esse apoio... São muitos vasos onde é preciso pôr milhões, não é? São muitos vasos, e o que eu sinto rápido. Eu quando olho, mais ou menos, porque quando eu olho para aquilo que estamos a fazer, e já vejo as pessoas preocupadas, será que a gente vai ter empresas interessadas? Será que vai ter atração? O que eu sinto é, vamos provar que funciona, porque o que eu tenho sentido, agora com os investimentos que vêm aí de PT, porque aquele valor que tu falaste dos 50 mil milhões é tudo junto. É o PT 2020, é o PT... O teu número existe. Sim, é o PT é um número 2020. assim grande na cabeça. Não, porque é o PT 2020, é o PRR mais o PT 2030. Ou seja, são o todos... dinheiro que não foi gasto. Não foi gasto, mais o que está para vir. E o que eu acho, e já estamos a discutir isso, que é tudo o que a gente aqui conseguir provar que tem valor, que foi bem executado, faz top-up. Vai-se repetir e pôr mais dinheiro e fazer Agora, por isso é melhor. que eu estou a dizer, vamos só provar que vamos conseguir fazer bem. E não vamos estar a olhar para o número e que não vale a pena correr porque o número é pequeno. Gosto disso porque Gostas gosto dessa atitude positiva, que é para sim. com... Não é isso, é porque eu acho que a gente tem... Eu Bem. provando, eu acredito mesmo, eu ainda não fiz nada nestes 2 anos, que provando o valor, não me tenham dado. É muito fácil bater na administração pública, Por isso é muito é que eu fácil estou a dizer. bater nessas coisas, isso não há dúvida nenhuma. Portanto, eu acho que quem não faz nada é que não erra. E se nós não fizermos nada, estamos lixados. A criação deste catálogo, esta ideia, foi um apoio muito grande de todos e é uma coisa um bocadinho disruptiva e uma discussão que eu tive, mas que depois trouxemos todos a bordo e que aprendemos muito com erros do passado, com outros tipos de sistemas de incentivos que não correram tão bem, de um lado e do outro, não é? Porque depois as empresas também arranjam maneira muito rápida de contornar os benefícios, não é? Pronto. E a administração pública também. E a administração pública também. Dar-vos aqui uma ideia, que além disto, há 2 temas que eu também gostava de falar aqui no Pilar 2, que ligam um bocadinho também com o nosso setor do empreendedorismo, que tem a ver com os Digital Innovation Hubs. Conhecem o conceito? Não. Portanto, que é outro tema que também está a ter aqui um apoio financeiro muito interessante do PRR. Vão haver 17 Digital Innovation Hubs, que basicamente o grande objetivo, que são baseados essencialmente em cibersegurança, inteligência artificial e hypercomputing, ajudar as PMEs, as empresas, a tirar proveito destas tecnologias. Eles serão... nós forçámos que as candidaturas não fosse qualquer um de qualquer área, queríamos um por cada vertical de indústria. Portanto, um de saúde, um de turismo, portanto, há um mais ou menos por cada vertical, há um especializado nestas áreas, cibersegurança, inteligência artificial e dados e hypercomputing, e, portanto, eles depois cruzam-se. Eles estão distribuídos também geograficamente no país e têm como grande objetivo também incentivar e ser um centro para que as empresas possam pedir ajuda, quer na área da formação, no networking, e eles próprios possam estabelecer contactos com as incubadoras mais próximas e que trabalhem nestes setores para trazer as startups e os empreendedores para próximo de prestar serviço a estas PMEs. E, portanto, é algo que eu também acho super, super interessante. E a outra, são 2 coisas que às vezes as pessoas perguntam-me qual é a diferença em relação, que eu também acho que são interessantes para a área aqui do empreendedorismo. Uma são as zonas livres tecnológicas. Não sei se já ouviram falar. Já? Pronto. Que também foi um trabalho árduo criar enquadramento legal que permitisse isto. E basicamente o que nós estamos a falar... São zonas em que... São sandboxes onde se pode experimentar coisas sem ter... retirando a regulação ou legislação. Exatamente. Isto é o que as startups... Sem ter que estar legal, pode-se experimentar coisas. Exatamente. E, portanto, o que se tem que fazer... E o que é que foi maravilhoso? É fazer isto de base de dados com os próprios reguladores. Que é o que se chama, não é smart regulation, é explicar aos reguladores que para anteciparem o futuro têm que deixar de testar coisas que ainda não sabem para se adaptar mais rápido à regulação. E esse é o argumento que a gente usa para eles desregularem, que é para aprenderem o que é que tem que regular. Já há uma zona dessas em Matosinhos, não é? Salvo erro.
ainda não é formal, não é? Ela é candidata, é uma das... Temos 7 candidatas, portanto, ela existe como conceito. Aliás, foi lá que a gente também foi discutir o conceito e inspirou-se muito neles para criar o enquadramento legal, mas agora estamos a tentar formalizar com os regulamentos, porque temos já 7 candidaturas. Olha, Wanda, tenho uma pergunta. Diz. Como é que alguém que tem curiosidade e quer explorar estes temas todos... Exatamente. www.portugaldigital.pt Sim, eu sei que é, mas chegas lá e tipo, carrega onde? Não, é muito... Contacto, por acaso, formulário. Não. É assim, há uma coisa que eu acho que é super importante, quer dizer, olha, vejam, agora vou fazer promoção para vocês, vejam o podcast. Certo, já ajuda. Já ajuda. Não, porque a questão é que a gente tem que explicar, porque repara, aquilo que eu estive a fazer é explicar por peças, porque nenhuma empresa tem interesse em tudo. E isto é complexo, são muitas coisas. Claro. E, portanto, eu normalmente, quando as empresas, diz-me lá o que é que eu posso, diz-me lá o que é que tu queres, que dir-te-ei o que é que tu precisas. O que é que pode ser mais ajustável. Portanto, o que é que eu posso vos dizer? É estar atentos. A sério que eu lá no site tenho mesmo uma apresentação que resume muito rápido tudo o que eu disse aqui. Que está mesmo na zona dos investimentos, portanto é muito fácil chegar lá e ver. Eu fui ver o Atenção, PowerPoint. pessoal, vão ver a apresentação, sacam do site, veem a apresentação e depois ligam à descodificam a apresentação com o nosso podcast. Exato. E depois, nós temos, eu recebo muitas vezes pedidos via LinkedIn, estamos a falar para o vosso ecossistema. No vosso ecossistema é daqueles que a gente até fala diretamente mesmo, porque são empresas que às vezes até estão a pensar coisas que não há formulário, não há nada que ajude, não é? São às vezes ideias fora da caixa. Desculpa, ainda falta um projeto, que é super, as test beds, que é outro conceito que também é para, que na realidade é para ajudar PMEs, não é? Mas a ideia das test beds é para empresas maiores criarem, e este aqui tem 17 de junho, acho eu, está aberta a candidatura, e as test beds têm como objetivo empresas com uma maior dimensão, porque tem que ter aqui algum... Precisa de tecnologia. Criar espaços de testes de tecnologia que podem ser, aqui a nuance que eu estou a tentar explicar é físicos ou virtuais. Ou seja, pode ser software ou físicos numa fábrica. E depois trazer empresas mais pequenas a testar nesses ecossistemas. Mas, portanto, eu acho que as empresas podem... E, portanto, nós fizemos, por exemplo, estes test beds que a gente achava que as empresas não iam perceber e ia demorar. Fizemos um workshop de esclarecimento. Tivemos 400 participantes. E, portanto, neste momento já estamos menos preocupados porque nós temos que criar 30 test beds. A decisão tem que ser até setembro. E, portanto, acho que vamos ter candidaturas em massa para, de facto, escolher as melhores.